Fala galera, beleza? Canal Entre a Cruz e o Mundo aqui. Hoje nós vamos meditar em Colossenses 1, de 15 a 22. Vou estar lendo para vocês aqui. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Todo trono ou soberania, poderes e autoridade. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus, e em suas mentes eram inimigos por causa do mal procedente de vocês. Para agora, ele reconciliar-vos pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Então, para introduzir, fazer uma pergunta. Quem é Jesus? Quem você acha que é ele? Quem ele é para você? Mas quem ele realmente é? Eu vou estar lendo um texto sobre Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é o Filho de Deus. Ele é infinitamente perfeito. Ele é forte, ele é poderoso, ele nunca falha. Ele tem cumprido todas as promessas que ele fez. Você não tem argumento contra ele, pois não há ninguém como ele. Somente ele é o Salvador do mundo. Ele é o Cristo de Deus. Tudo é sobre Cristo. Logo de cara, nós já vemos a soberania de Cristo sobre todas as coisas. E tudo nele subsiste. Esse é o primeiro ponto que a gente vai tratar aqui hoje. Que tudo existe em Jesus. E tudo nele subsiste. Todas as coisas foram feitas para a glória de Jesus. E Jesus, ele é supremo, ele tem supremacia sobre todas essas coisas. Jesus não é tudo o que precisamos. Jesus é tudo o que temos. Jesus, ele sempre existiu, é o primogênito da criação. Eu vou estar lendo aqui João 1, de 1 a 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada que foi feito se fez. Ou seja, Jesus é Deus, ele participou da criação. Jesus, ele criou tudo, ele é o Criador. Jesus é a imagem do Deus invisível. Ele é o próprio Deus encarnado. Jesus, ele alegou que antes de Abraão, ele é. Ele falou, antes de Abraão, eu sou. Ou seja, ele diz que é o Deus eu sou, aquele Deus que se apresentou a Moisés, o Deus soberano, todo-poderoso, Criador. Então, Jesus, ele sim afirma que é Deus. E aí, se você não acredita nisso, nós temos 3 possibilidades sobre isso. A primeira alternativa é que Jesus é um mentiroso. Por quê? Porque ele alegou ser Deus, sendo que não é. Ele era apenas um homem comum. Mas aí você acha que ele sustentaria uma mentira até morrer, em morte de cruz? Porque não foi simplesmente uma morte, um tiro morreu. Ele foi torturado, ele foi flagelado, ele foi humilhado. As pessoas fizeram uma coroa de espinho e colocaram nele. Ele percorreu um percurso carregando uma cruz pesada e todo machucado, e os soldados chicoteando ele, e depois ainda foi pendurado numa cruz. Ele poderia simplesmente se livrar disso falando que era mentira. Não, é mentira, não sou Deus nada, eu não sou nada disso que eu estou falando, que eu estou fazendo. Então, para sustentar uma mentira, é muito enigmático, é muito impossível que uma pessoa sustente uma mentira dessa forma. Então, se você não crê que Jesus é o Deus, então você pode se dizer que crê que ele é um mentiroso. Mas uma pessoa não sustentaria uma mentira dessa forma. Então, esse argumento já não está válido. Segunda possibilidade é você dizer que Jesus era louco. Por quê? Porque qualquer um que se afirme ser Deus, ele é louco. Você vai em casos psiquiátricos, as pessoas elas se afirmam ser outras pessoas, ser o presidente da república, ser Deus. Nós vemos casos de pessoas alegando ser Deus e ela tem algum tipo de transtorno. Então você pode alegar que Jesus era louco. E pela sua loucura, ele acreditava que era verdade. Então, ele foi com essa loucura até o final, até morrer e morte de cruz.
Mas essa parte você ainda tem que entender que existiu os apóstolos que pregavam que Jesus ele morreu e ressuscitou. Então você tem que ver que toda essa galera também era louco, porque se Jesus era louco, os discípulos dele eram mais loucos ainda. Mas tem a terceira alternativa, que é Jesus está falando a verdade, que Jesus ele verdadeiramente é Senhor, ele é Deus. E é isso que nós acreditamos, e é isso que nós defendemos, que Jesus é Deus, e por isso os discípulos realmente viram um homem morrer e ressuscitar, e morreram por causa disso, porque alegaram que viram, não apenas que creram, mas que viram um homem morrer e ressuscitar. Nesse homem é Deus, porque o único que tem poder para isso é Deus. E não só os apóstolos, mas Jesus passou 40 dias ressurreto, ensinando, andando pelo mundo aí, e pregando e ensinando. Então várias pessoas foram martirizadas porque afirmaram que ter visto um homem que morreu e ressuscitou, e andou entre eles e ensinou para eles. Então sim, Jesus é lúcido, Jesus está falando a verdade, Jesus é Deus, Ele é Senhor, Ele não mentiu, Ele não nos enganou, Ele disse a verdade, e Ele veio para nos salvar. E Jesus, Ele é soberano sobre a criação, Ele afirma ser Deus, e Deus estava com Ele na criação, eles criaram juntos. Como está escrito no texto que nós acabamos de ler, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Uma prova disso é que Jesus acalma a tempestade. E aí afirmam, quem é este que até os ventos obedecem? Quem é esse que até a tempestade se acalma com a sua voz? Você vê que a criação está submissa a Jesus. Jesus manda e a criação obedece. Jesus tem a primazia em tudo, ou seja, Ele é o primeiro em tudo. Vou estar lendo aqui com vocês, Salmo 24, 3 a 4. Quem subirá no monte santo do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma para a falsidade, nem jura dolosamente. Aí eu pergunto, quem é este? Quem é esse que pode subir no monte santo do Senhor? Quem é esse que é tão puro dessa forma? Eu vejo várias pessoas declarando, não, quem vai subir no monte santo do Senhor? E as pessoas falam, eu, não sei o quê, que tem que se purificar e tudo mais. Mas quem tem esse grau de pureza? Quem consegue realmente subir no monte santo do Senhor? Quem que é esse que é digno? Quem é? Quando eu vejo essa passagem, eu imagino Deus olhando para baixo e vendo toda a criação e fazendo essa pergunta, quem é digno? Quem é digno? E aí me vem uma resposta. Eu vou estar lendo a resposta, está em Romanos 3, de 10 a 12. Como está escrito, não há um justo, nem um sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inútil, não há um que faça o bem, não há um sequer. Então a resposta é, ninguém. Ninguém é santo para subir no monte santo do Senhor. Mas então veio um sequer, o único, que é santo o suficiente para subir ao monte santo do Senhor. Aquele a quem Deus olhou e disse, esse é meu filho amado, que traz um sorriso nos meus lábios. Ele é o Cordeiro de Deus, que foi morto antes da fundação do mundo. Antes de tudo, foi o primeiro. Jesus é supremo a todas as coisas. Ele tem a supremacia. Outro ponto que eu quero colocar. Jesus, ele é soberano até sobre a igreja. Jesus é o cabeça da igreja. Deus enviou Jesus para governar a igreja. Jesus é a autoridade final da igreja. A igreja tem que se submeter à vontade de Jesus. Jesus governa usando homens de oração, homens que têm piedade, que se submetem à vontade de Cristo. Homens que não estão pregando a sua opinião, mas pregando a vontade de Jesus, pregando a Bíblia. Isso é muito importante. A nossa opinião não vale de nada. Não importa o que eu acho ou deixo de achar. O que importa é o que a Bíblia diz. O que importa é o que Jesus ordenou. Jesus também é soberano sobre a criação. Jesus, ele é o bom pastor, aquele que Deus envia suas ovelhas e coloca em sua mão. E de modo nenhum as ovelhas vão escapar da mão de Jesus. Jesus, ele é Deus, ele é aquele que decide, que diz, terei misericórdia daquele que eu quiser ter misericórdia e não terei misericórdia de quem eu não quiser. Jesus, ele é autor da salvação, ele é o Senhor sobre a salvação.
O homem não pode salvar assim só. Ele precisa de Jesus para ser salvo, porque Jesus é soberano sobre a salvação. Sem Jesus, ninguém pode ser salvo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E sem Jesus, não se pode chegar a Deus. Jesus, ele é soberano até sobre nossas vontades. Quando Jesus declarou que Pedro ia negar ele 3 vezes, Pedro negou, falou: não, eu nunca irei negar. Eu irei com você até a morte. O que Jesus fala? Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E o que aconteceu? Pedro negou. Porque Jesus, ele é soberano até sobre nossa vontade. Ele já sabe o que vai acontecer. E se ele quiser mudar a nossa vontade, ele vai mudar. Não adianta a gente falar, nunca faria isso ou faria aquilo. Se Jesus disse, se Jesus decretar, nem a nossa vontade está sobre isso. Jesus está acima da nossa vontade. Jesus, ele é misericordioso, a ponto de sua vontade ser boa, perfeita e agradável. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Jesus. Então, por mais que Pedro tenha negado e tenha passado por uma situação ruim, Deus restituiu. Deus fez ele pedir perdão 3 vezes a Jesus. Jesus perguntou a Pedro: Pedro, tu me amas? Fez essa pergunta 3 vezes, o perdoando 3 vezes por ter negado. Jesus, ele é o bom pastor. É como um pai com seu filho. Imagina um filho que saiu para brincar e tá tudo sujo, e aí ele vem para casa. E aí a mãe pega e fala: vai lá tomar banho. E aí o filho fala: mãe, mas eu nem sujei. Aí a mãe fala: vai tomar banho sim. E aí o filho bate pé falando que não vai. E o que acontece? A mãe, sendo superior ao filho e mais forte que o filho, consegue pegar o filho pelo braço, colocar debaixo do chuveiro e fazer ele tomar banho. E aí esfrega e limpa tudo. O menino sai até vermelho, né? Tanto que a mãe esfrega. E aí o que acontece? O filho sai todo limpo, todo perfeito, cheirosinho, bom e agradável. Então não foi uma coisa boa que a mãe fez? Foi, mas foi contra a vontade do filho. Nossa vontade às vezes não vale nada. A vontade de Jesus que prevalece. Lembrando, como a mãe fez uma coisa boa para o filho, Jesus também faz coisas boas para nós. Mesmo que a gente sofra, mesmo que a gente não entenda. Às vezes aquele filho não entendia por que tinha que tomar banho, mas para quê? Eu vou sujar amanhã de novo, né? Mas Jesus, ele quer justamente isso, ele quer limpar a gente das nossas impurezas. E esse processo de limpeza, às vezes dói, machuca, a gente fere o nosso ego, mas é necessário para que Jesus possa limpar nosso coração. E esse processo, a gente não quer passar por ele. A gente não está preparado para passar por ele. Mas Jesus não se importa, ele faz mesmo assim. Ele opera em nosso coração para que a gente se limpe dia após dia e tome um banho dia após dia. Um banho é todo dia e Jesus nos limpa todo dia. Porque Jesus é um bom pai, é um bom pastor. E mesmo quando a gente tem a vontade contrária a Jesus, Deus fala: meu filho, você não sabe o que você quer. Você não sabe o que é bom para você. Eu sei o que é bom para você. Então deixa eu fazer e eu vou fazer. Você deixando ou não, eu vou atuar na sua vida. Eu vou te curar e eu vou te salvar. Amém? Então, meus irmãos, se Jesus chamar você para tomar um banho, é melhor você ir, hein? Porque se for pelo lado ruim, né? Se não for pelo amor, vai pela dor, né? Pensa aí. Então, brincadeiras à parte, entregue seu coração a Jesus. Creia em Cristo, na sua esperança. Ele vai te perdoar. Não existe pecado que não possa ser perdoado. Não existe nada que não passe do controle de Jesus, que Jesus não tenha o controle da situação. Gente, cara, mesmo que você seja o pior dos pecadores, mesmo que você tenha feito algo absurdo, não existe nada que Jesus possa perdoar. Olha a grandeza de Jesus, coisas que a gente disse aqui. Cara, Jesus é tão grande que às vezes nossos pecados se tornam tão pequenos. Ele pode te salvar. Ele vai te salvar. Crê em Jesus de todo o seu coração. Ele é o primeiro de tudo. Ele é o grande Senhor da criação. Ele é o grande Deus, Deus dos deuses, o maior de todos. Crê em Jesus de todo o seu coração e será salvo. Até a próxima.